Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. 2 Coríntios 8, capítulo 12, versículo 8 em diante, que diz assim: Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Somente até aqui, esses são os versículos a qual o Senhor coloca no meu coração para nossa meditação nesta noite. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar ao teu coração, Ele vai esclarecer, Ele vai falar contigo nessa hora. Nós sabemos, irmãos, que quando os judeus, eles oravam pedindo a Deus, muitas vezes era algo que eles estavam sofrendo muito. Versículo 8 diz: por causa disso 3 vezes pedi, 3 vezes orei ao Senhor. Ou seja, o texto que antecede esse vai falar do espinho na carne do apóstolo Paulo. Vai falar de uma situação em que ele vivia e que ele não queria viver, ele não entendia aquilo que ele estava vivendo. Ele não compreendia o que ele estava vivendo, mas era algo ruim na sua vida. Era algo que ele não queria viver e orou a Deus 3 vezes para que fosse livre daquilo, para que fosse liberto daquela situação. E assim nós vemos que às vezes nós temos passado por tantos problemas, por tantas dificuldades, tantas adversidades, e nós clamamos ao Senhor e muitas vezes nós não alcançamos a resposta da maneira que nós queremos, da maneira que nós almejamos. Isso não significa, meu irmão, minha irmã, que Deus não está trabalhando. Isso não significa que Deus não está na tua vida. Isso não significa que Deus te abandonou. Isso não significa que Deus nos desprezou, deixou, virou as costas para nós. Não, muito pelo contrário, a palavra vem nessa noite dizendo, aleluia, que o Senhor sim respondeu, aleluia, o apóstolo Paulo, mas não foi exatamente a resposta que ele queria, porém foi uma resposta esclarecedora para a vida do apóstolo Paulo, aleluia, e que essa noite o Senhor te esclareça algo que você está vivendo, que você está passando, esclareça para a tua vida esse momento de adversidade. Talvez você já tenha orado aqui quando diz 3 vezes, isso era só uma ilustração, era só uma alusão, isso era uma analogia, significa que ele pedia constantemente a libertação, pedia constantemente para que o Senhor arrancasse da vida dele esse espinho, a saber, o mensageiro de Satanás, a esbofetear. Ele orava incessantemente pedindo, e talvez você já tenha orado tanto e não aconteceu ainda. Isso não significa que Deus não tenha ouvido as tuas orações, isso não significa que Deus não tenha dado crédito às tuas orações, mas é que muitas vezes, meu irmão, minha irmã, como está escrito no livro de Daniel, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Daniel, desde o primeiro momento, da primeira palavra que Daniel abriu a sua boca, Deus já tinha ouvido a sua oração, mas demorou 21 dias para chegar a resposta do Senhor. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você já tem buscado? Quanto tempo você tem pedido ao Senhor? E o Senhor vem por essa palavra dizendo para a tua alma, para a tua vida: eu tenho ouvido as tuas lágrimas, eu tenho visto, eu tenho ouvido, oh aleluia, tuas orações. É que muitas vezes, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem as suas maneiras de agir, de trabalhar, que nós não entendemos, que nós não compreendemos, mas em tudo o nome dele seja glorificado, em tudo o nome dele seja exaltado,
exaltado em tudo, aleluia. Que haja fé no teu coração, para que você confie no Senhor, para que você acredite no Senhor, que Ele cuida de ti, nos mínimos detalhes, que Ele cuida de ti, que Ele não te desampara, que Ele não te abandona, aleluia. Como diz aqui, por 3 vezes pedi que o Senhor afastasse de mim, arrancasse de mim esse espinho, mas então o Senhor vai dizer: a minha graça te basta. Oh, aleluia. Nós até aqui, irmão, irmã, parecia que o apóstolo Paulo estava vivendo somente coisas ruins, somente coisas que não era bom, mas não é verdade isso. Porque Deus vai dar um esclarecimento para a vida do apóstolo Paulo, vai dar um esclarecimento para a vida dele quando ele diz: a minha graça te basta. Às vezes pode soar pesado, soar difícil para alguém entender, mas aqui ele prossegue dizendo: porque Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bendito seja o nome do Senhor. Uma palavra do Senhor, ela abre a nossa mente, ela abre o teu entendimento. Você entende que a graça do Senhor está em tua vida? Você entende, você compreende que o amor de Deus está em tua vida? Porque ele diz aqui, a minha graça te basta. Mas o que é a graça de Deus? Vamos entender no decorrer dessa mensagem, no decorrer desta palavra, porque ele vai dizer, o próprio Deus aqui diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, agora tem um ponto final, e agora o apóstolo Paulo vai dizer: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas. Opa, espera aí, vamos entender então. Até o versículo 8 ele pedia: afasta de mim. Até o versículo 8 ele pedia: livra eu, tira de mim esse espinho. Pronto, agora parece que a mente do apóstolo Paulo foi aberta para entender a graça, para entender a misericórdia, para entender o amor de Cristo, para entender o amor do Senhor na sua vida. Quando ele vai dizer aqui, de boa vontade, pronto, já mudou o pensamento do apóstolo Paulo, a graça do Senhor. Já mudou o pensamento, o entendimento do apóstolo Paulo quando se fala da graça. Oh, aleluia. Então, vai dando glória a Deus aí, vai dando aleluia, porque Deus está na sua vida, a graça do Senhor está na sua vida. Aqui vai dizer, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Como ele vai entender isso? É entendendo a graça, é entendendo o favor do Senhor, porque muitas vezes, irmãos, nós até oramos, até pedimos, até suplicamos a Deus, mas existe uma soberania de Deus em nos responder da maneira que agrada ao Senhor. E da maneira que agrada o Senhor, nós pode até não entender agora, você pode até não entender agora, mas eu oro e o meu espírito, a minha intenção é que você compreenda essa palavra, de boa vontade, depois me gloriarei. Entenda a graça do Senhor na sua vida, entenda a bondade do Senhor na sua vida, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas ainda. Ou seja, bendito seja o nome do Senhor. A oração nossa, meu irmão, minha irmã, só tem 2 respostas para ela. Não tem 3 respostas, só 2. Ou é sim ou é não. Ou é não ou é sim. Mas até o não de Deus é o sim para a tua vida. Aleluia! Até o não de Deus é o sim para a nossa vida. Quando conseguimos elevar o nosso nível de compreensão, quando conseguimos nos entregar para o Senhor de uma maneira poderosa. O apóstolo Paulo estava pedindo para quê? Para ser forte. Estava pedindo o quê? Afasta de mim essa tribulação, afasta de mim isso que me esbofeteia, afasta de mim esse espinho na minha carne, que me traz fraqueza, que me traz dor, que me traz sofrimento. Então, na intenção do apóstolo Paulo, ele queria ser forte, ele queria ser melhor, ele queria ser mais sábio, mais inteligente, ele queria fazer mais. Mas por que o Senhor vem dessa maneira dizendo para ele: Paulo, a minha graça te basta? E agora na sequência da resposta do Senhor, ele vai dizer: pois agora de boa vontade eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Oh, aleluia! Para que sobre mim repouse o poder de Deus. Aleluia, aleluia. O poder de Deus não depende
do que você está passando nesse mundo, do que você está passando ao seu redor. O poder de Deus depende da sua graça, o poder de Deus depende do entendimento, da revelação da sua palavra. O poder de Deus depende, aleluia, de você entender o amor que Deus tem por ti, como está escrito aqui, por amor de Cristo. Depende de você compreender que mesmo você olhando ao seu redor, e não estando tudo no seu devido lugar, a graça do Senhor está na sua vida, aleluia. E quando muitos ao seu lado entender que a graça de Deus está na sua vida, abrir o seu coração e compreender que Deus é contigo, eles também vão se achegar, eles também vão ser transformados, eles também vão ser abençoados por essa graça que está na sua vida. Pois aqui diz, de boa vontade eu vou seguir, de boa vontade eu vou continuar, pois agora eu entendi que Deus está na minha vida, que a graça do Senhor está sobre mim, e então eu vou me gloriar agora, a partir de agora. Ou seja, eu vou exaltar o meu Deus, eu vou glorificar o meu Deus, eu vou continuar adorando o meu Deus, eu vou continuar me prostrando diante do meu Deus. Se o espinho na vida do apóstolo Paulo era para tirar ele da presença do Senhor, quando a graça foi revelada, ele se aproximou mais do Senhor. Quando a graça foi revelada, ele sentiu mais o amor do Senhor, e então é nessa hora que acontece uma transformação na vida do apóstolo Paulo, de grandiosidade, de obra gigantesca, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. O novo entendimento do Senhor, ou seja, a suficiência da graça de Deus era suficientemente para que Paulo repousasse, para que Paulo se guardasse, para que Paulo não saísse da presença do Senhor, para que Paulo permanecesse guardado no Senhor e sendo fortalecido no meio daquele espinho, no meio daquelas fraquezas. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor, e permanecer de pé, aleluia. A graça do Senhor é tudo. A graça era a nova vantagem que ele estava entendendo ali na sua vida. Enquanto, meu irmão, minha irmã, será que era só Paulo que tinha espinhos? Será que era só Paulo que sofria retaliações, como ele vai dizer aqui, pelo que agora, quando eu entendo a graça, eu sinto prazer nas fraquezas. Quando eu tenho a graça, aleluia, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, agora eu vou me alegrar, agora eu vou me guardar no Senhor, agora eu vou ser compreensivo, porque não é só eu e só você que passamos por dificuldades, mas todos passamos por dificuldades, mas nem todos têm a graça de Deus, nem todos têm a presença do Senhor, nem todos têm um conforto no dia da angústia, nem todos têm um conforto no dia da fraqueza, nem todos têm um conforto nas perseguições, nem todos no momento de luto têm o consolo da vida, nem todos no momento da adversidade têm o braço estendido do Senhor, nem todos no momento da solidão têm a presença do Senhor, pois eu e você temos a graça, temos a presença, temos a força, temos o consolo, temos a glória do Senhor, temos a instrução, temos o seu Espírito, temos, oh glória, o nome santo do Senhor, temos força, temos ânimo para no meio das perseguições, no meio das tribulações, no meio das injúrias, por amor a Cristo, entender, aleluia, que mesmo estando na carne, mesmo como ele diz no começo do capítulo, eu não sei se é na carne, ou se é no espírito, se é no corpo, aleluia, mas eu tenho a presença, eu fui levado ao terceiro céu. Então, meu irmão, minha irmã, na carne, na nossa humanidade, nós podemos até sofrer, podemos até passar por alguma dificuldade, perseguições, como disse o apóstolo Paulo, necessidades sim, angústias, injúrias, mas agora, quando o apóstolo Paulo entendeu a graça, ele entendeu que quando ele estava fraco na carne, é que ele era forte na presença do Senhor, porque ele conseguia enfrentar aquele espinho de uma maneira diferente. Ele conseguia entender
de uma maneira diferente, que Deus não ia tirar aquele espinho, mas ia fortalecê-lo, ia abençoá-lo, ia no meio da perseguição, no meio das injúrias, ia dar uma força tão grande para ele, que ele ia enfrentar, que ele ia passar, que ele ia lutar, que ele ia guerrear, porque a graça de Deus estava sobre a vida do apóstolo Paulo. Vai sentindo a graça do Senhor na sua vida, vai recebendo força por essa palavra, vai recebendo ânimo por essa palavra, porque você entrou nessa live fraco, mas agora diga: eu sou forte, porque a graça de Deus está na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aquilo que nos limita, aquilo que muitas vezes causa na nossa vida um desânimo. Nós somos limitados a muitas situações da nossa vida, mas não se preocupa não, guarda essa palavra no coração, a graça de Deus está sobre ti. Guarda essa palavra no vosso coração, porque agora, mesmo antes, ele tinha a mesma necessidade. Antes da graça ser revelada, ele sofria injúrias, ele sofria perseguições, ele era fraco, sim, como qualquer outro. A Bíblia diz, está escrito que Elias era homem sujeito às mesmas coisas que nós. Quando diz sujeito às mesmas coisas que nós, era fraqueza humana, sim, eram limitações que ele tinha, sim, mas com a graça de Deus, aleluia, com a misericórdia do Senhor, com o poder de Deus sobre a sua vida, um dia ele disse: não vai chover segundo a minha palavra. Comece a declarar a graça do Senhor aí na tua casa, comece a declarar a presença do Senhor no teu lar, comece a declarar a presença do Senhor no seu trabalho, comece a declarar a presença do Senhor no teu ministério, comece a declarar a presença do Senhor nessa causa. Aleluia, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai agindo, o Senhor vai te fortalecendo, o Senhor vai te abençoando, aleluia, e no meio das injúrias e perseguições, você vai passar a ter prazer na palavra do Senhor, você vai ter prazer em ouvir, oh, aleluia, que o Senhor é contigo, você vai ter prazer, você vai ter confiança no Senhor, que a graça do Senhor está sobre a tua vida, nada poderá estar mudado agora na tua vida, ao seu redor, mas se na tua vida tem a graça, você passa glorificando o nome do Senhor, você passa cantando, oh, aleluia, hinos de louvores que exaltam o nome do Senhor, como diz a palavra no escritor aos Hebreus, Abraão venceu dando glórias a Deus. Alguém pode dizer, mas a graça, o irmão está falando sobre a lei, não, a graça de Deus está já revelada em Gênesis 3,15, quando da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e está escrito que ele triunfou sobre todo mal, sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre todo o domínio das trevas, expôs eles ao vitupério. O sacrifício perfeito de Cristo Jesus, que nos deu poder e autoridade, ortogada a graça veio através de Jesus, mas pela fé, Abraão também alcançou, porque está escrito que pela fé ele alcançou a promessa. Oh, glória ao nome santo do Senhor. Então a partir de hoje, comece a agradecer a Deus pela graça de Deus na sua vida, comece a agradecer a Deus pela presença de Deus na sua vida, comece a agradecer a Deus, porque o Senhor, aleluia, diz para ti, a minha graça te basta, e que tem a graça tem tudo, quem tem a presença do Senhor tem tudo, porque agora de boa vontade vai ser aperfeiçoado na vida do apóstolo Paulo algo melhor. Assim seja na sua vida também o desgaste de você olhar tanto para um problema, tira tua força. A graça de Deus te fortalece, mas o problema te enfraquece. A graça e a presença de Deus te anima, mas o espinho, a dificuldade faz você desanimar. A presença do Senhor te coloca para cima. Oh, aleluia, uma situação difícil te coloca para baixo. Então entenda essa palavra nessa noite, entenda que a minha graça te basta, assim diz o Senhor. Entenda que eu sou na tua vida, entenda que eu ando contigo mesmo no meio do vale, entenda que eu estou na sua vida mesmo no meio do problema, entenda que eu estou na sua vida mesmo em uma causa na justiça que ainda não saiu, entenda que eu estou na sua vida, mesmo que você ainda esteja com filhos, talvez nas trevas, entenda que minha graça está na sua vida, entenda que mesmo que você esteja dentro de um cativeiro, você está viva, então dá glória a Deus, daí aleluia, porque dia menos dia, Deus quebra esse cadeado, Deus abre essa porta, e a graça que te sustentou até hoje, vai continuar te abençoando, vai continuar, aleluia, te dando força
ânimo e te dando condição para que você diga como o apóstolo Paulo, quando ele entendeu a graça, ele diz: maior é o que está comigo do que o que está no mundo, maior é o que está comigo do que o que está do lado de fora. Perseguições e lutas e provações, como eu já disse, todos nós enfrentamos, mas se a graça está na nossa vida, nós vamos cantar o hino da vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem, essa é a palavra, a suficiência, graça de Deus, tudo. Se temos a graça, temos tudo. É suficientemente poderosa para nos abençoar e nos fazer passar por aquilo que temos que passar e ter até prazer muitas vezes, né? Não naquilo, mas no Senhor, porque diz aqui: por amor a Cristo eu suporto, por amor ao Senhor eu enfrento, por amor ao Senhor eu tenho prazer, aleluia, por me entregar, por compreender a graça de Jesus na minha vida, eu vou continuar. A partir de agora minha mente muda, a partir de agora eu não peço mais para tirar o espinho, mas eu agradeço pela graça, oh, aleluia, porque se Deus quiser tirar esse espinho, Ele faz assim e tira. Bendito seja o seu nome. Ele faz assim e tira. Então, agradeça a Deus pela graça. Agradeça a Deus porque o Senhor é na tua vida. Essa é a mensagem, essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.